Gravando então, bom dia, sétimo ano, aula de matemática, livro unidade 3, e ali na unidade 3, página 11, nós temos representação de um número decimal exato na forma fracionária, né? É o finalzinho da página 11, hoje é dia 24 de agosto de 2020, aniversário da minha irmã, né? A minha irmã, nós somos três filhos, né? Três irmãos, né? Eu sou o filho do meio, tenho o meu irmão mais velho e tenho a minha irmã mais nova, que é a Bianca. Parabéns, Bianca. Feliz aniversário. Então tá. É porque, claro, eu dei parabéns aqui porque é capaz dela me assistir no YouTube ali, daí, né? O filho dela tá no 6º ano, mas sei lá, ficou gravado aí. Deixa eu apagar então a apresentação da aula e passarmos ali para a página 11, o parágrafo final da página 11 ali, certo? E que eu disse para vocês antes de começar a gravar, eu falei para vocês que vamos fazer uma correção no texto, né? Para escrevermos, sem contar a concordância aqui, né? Aqui não, para escrevermos um número na forma decimal, o número está na forma decimal exata. Exato, é um decimal exato. Tá? A forma seria decimal exata. Então tá. Tá? É um número decimal exato. Tá? Para a forma fracionária, podemos representá-lo por meio de uma fração cujo denominador é uma potência de 10. Opa! Ainda bem que não riscou a calça. Tá? Então a gente vai arruma isso aqui no teu texto, tá? A forma decimal exata, e a gente vai colocar abaixo da observação, tá? Só botar a decimal exata aqui, ó, tá? Abaixo da observação a gente vai escrever o seguinte, ó. Aqui está a observação, tá? Para um pouquinho. Aqui está a observação, logo abaixo da observação a gente vai escrever o seguinte: número decimal. Ele é escrito em duas partes. Vamos botar assim, ó. Escrito nas partes inteira e decimal. Parte inteira. A gente vai escrever à esquerda. À esquerda da vírgula. Parte decimal, do número decimal, à direita da vírgula. Tá? Então, o número decimal, ele é escrito nas partes inteira e decimal, ele é separado, né, em duas partes. A parte inteira fica à esquerda da vírgula e a parte decimal fica à direita da vírgula. Agora, decimal exato, que é o que a gente vai chamar, decimal exato, possui finitos, não é infinitos, né? É uma quantidade determinada, tá? Ó, vamos escrever quantidade. Determinada. Isso que significa finitos. Determinada. Possui finitos algarismos. Na parte
decimal. A parte inteira sempre vai existir finitos algarismos, tá? Mas o decimal exato ele está relacionado com a parte decimal, que tem uma quantidade determinada de algarismos, ou seja, uma quantidade finitas, tá? Bela apresentação, a tia Bianca. Tá? Então, o decimal exato tem uma quantidade finita, ou seja, uma quantidade determinada de algarismos. Isso na parte decimal, certo? Na parte decimal, na parte da direita da vírgula. Por que eu estou falando isso? Olha só, 2 sobre 7, como a gente viu aqui, ó, é igual ao número 0,2855714. 2855714 e vai até o infinito. Isso aqui, ó, não tem quantidade determinada de algarismos, certo? Esses algarismos vai até o infinito, né? 2 sobre 7, ok? Então isso aqui não é um decimal exato, porque a parte decimal tem infinitas casas decimais. Na verdade é isso. Então, o que ele está dizendo ali, ó, de representação de números decimais, é a representação de números decimais exatos. Tá? Número decimal exato. Ele tem que ter uma quantidade finita de casas decimais. Senão, não vai dar para representar por uma potência de 10. Tá? Senão não vai dar para representar com um denominador que é uma potência de 10. Então isso aqui tem que ser acrescentado no nosso estudo ali, ó, porque senão não vai dar certo. Senão a gente vai pensar, um número do tipo 1,3333 reticências até o infinito, e eu vou poder representar observando uma potência de 10. Não pode, porque ele não é um decimal exato. Ele, na verdade, é um número decimal com infinitas casas decimais. Tá? E ele se chama dízimas periódicas. É até meio esquisito falar que é um número decimal, porque uma definição que se poderia ter para um número decimal é um número que pode ser escrito com uma potência de 10, né? Mas observando um número decimal com infinitas casas decimais, daí não seria um número escrito na forma de potência de 10. Tudo isso depende de como a gente define o que é um número decimal. Talvez algumas literaturas, alguns livros didáticos definem que número decimal é só aquele número decimal exato, e o número com infinitas casas decimais ele vai ser chamado ou de dízima periódica ou dízima aperiódica, tá? Pode ser isso, vai depender da forma da definição. Então o que eu estou falando para vocês é que a minha definição então de número decimal pode ter uma quantidade finita de casas decimais ou não. Tá? Daí a gente define aqui que decimal exato ele vai ter uma quantidade determinada de algarismos na parte decimal. Certo? Fala aí para mim, Felipe, quando eu puder apagar. E daí tu vai ver que é bem, a gente já viu até, é bem fácil. Tá? Representar os decimais exatos é bem fácil, bem simples. Tá? O Felipe está copiando ainda. Muito bem. Pode. Só fala pra mim. Tá, eu vou no banheiro bem rapidinho. Vou dar uma pausa aqui. E daí, depois Felipe, quando terminar, tu me avisa ali, ó. Copiei. Vou dar uma pausa. Retornando então, o Felipe já terminou aqui de copiar. Muito bem. Então a gente vai ver como é que a gente representa. Eu até falei rapidamente na aula passada a forma de representar números na forma decimal em
em fração, né? A gente chama essas frações de frações decimais e muitas delas podem ser simplificadas. Muitas dessas frações decimais. Tá? Então, olha ali, ele diz assim, ó, para escrevermos um número na forma decimal exata, né? Um número da forma decimal exata para a forma fracionária, podemos representá-lo por meio de uma fração cujo denominador é uma potência de 10. Pronto, aqui. Só um pouquinho. Daí é muito simples. Bem fácil aqui, ó. 0,35 eu escrevo o número sem a vírgula, o numerador eu escrevo o decimal sem a vírgula, o que faz sentido. Se tu tira a vírgula aqui, o número que faz sentido é 35, vai ser o teu numerador. Vê quantas casas decimais, 2 casas decimais, para cada casa decimal, um zero, ou seja, tu está falando de quantidade de fatores de 10, né? Para cada casa decimal, uma quantidade de fatores de 10. Então, 2 casas decimais, 2 fatores de 10. 2 fatores de 10 é o número 100, né? Esse número aqui conta quantos zeros tem na verdade. 10 elevado ao quadrado dá 100. Né? Muito bem. Daí, o que se pode fazer ainda? Divide por 7? Não. Divide... Isso aqui, ó, que é uma fração decimal, porque a fração decimal tem no denominador... A fração decimal tem no denominador uma potência de 10. Isso aqui é uma fração decimal. Tá? Isso aqui é um número decimal, isso aqui é uma fração decimal. Tá? Então, dá para dividir por 5 em cima, dá para dividir por 5 embaixo. Tem fator comum para simplificação, né? Tira o fator 5 do 35, fica 7. 35 dividido por 5 dá 7. Tira o fator 5 do 100, fica 20. 100 dividido por 5, 20. Aqui tu tem uma fração que não tem no denominador uma potência de 10. Daí a gente chama de fração ordinária. Tá? Cretina ordinária. Não é cretina ordinária nada. Essa aqui é uma fração ordinária, uma fração decimal, que é equivalente, são frações equivalentes, e esse aqui é o teu número decimal. Então, através do número decimal, tu obtiveste uma fração decimal, e desta fração decimal tu conseguiu essa fração ordinária. Então 0,35 é a mesma coisa que pegar o número 7 e dividir por 20, ou 35 e dividir por 100. A fração decimal ela é bem fácil de ser encontrada. O interessante é tu fazer o processo inverso também, né? Tanto daqui para cá é interessante, quanto o inverso é interessante. Por exemplo, se tu tiver 7 sobre 20, né, e quer escrever ele no número decimal, uma das formas é tu pegar 7 e dividir por 20. Quantas vezes o 7 cabe no 20? Nenhuma vez. Tu parte para os décimos. Então, o que era 7 inteiros fica 70 décimos. 3 décimos vezes 20 dá 60 décimos e restam 10 décimos. Tu tem que lembrar que tu está nos centésimos. Esses décimos aqui tu transforma em centésimos. E agora 5 centésimos vezes 20 dá 100 centésimos, que dá 0. Então, uma das formas é fazendo isso. 7 sobre 20, divide 7 para 20, 0,35. Outra forma é transformando essa fração numa fração com um denominador que seja uma potência de 10. Né? Se tu multiplicar embaixo por 5 e em cima por 5 também, tu vai obter 35 em cima e 100 embaixo. Se eu multiplicar o denominador 20 por 5, eu obtenho esses dois fatores de 10, né? Daí eu tenho uma potência de 10 no denominador. E é fácil descobrir por quanto é que tu tem que multiplicar o denominador para obter uma potência de 10. Vê comigo assim, ó. Tu completa, né, pares de 2 e 5. Se tu decompor o 20, tu tem 2, 10, 2, 5, 5, 1. Cada par de 2 com 5 é uma potência de 10. Então,
Cada par de 2 e 5 é uma potência de 10. Então, para esse 2 aqui eu tenho 5, eu tenho uma potência de 10 aqui. Eu tenho um fator de 10 aqui, porque 2 vezes 5 é 10. E para esse 2 faltam 5, é justamente esse número, esse fator que tu tem que acrescentar aqui, ó, 5. Então, se tu multiplicar o 20 por 5, tu vai ter dois fatores de 10. Um fator de 10 aqui e outro fator de 10 aqui. O que tu acrescentou no 20 para obter uma potência de 10, tu acrescentou o 5. É justamente esse número aqui, ó, que tu vai ter que multiplicar em cima e embaixo. Certo? Aquilo que tu acrescenta para obter uma potência de 10 é o que tu multiplica em cima e embaixo para ter uma potência de 10 embaixo, né? 7 vezes 5, 35, 20 vezes 5, 100. Daí, para transformar no número decimal de novo, é só tu observar. Esse número 35, o numerador 35, eu tenho que escrever com duas casas decimais. Para cada zero, uma casa decimal. Então, eu escrevo 35 aqui. Quando o número não tem a vírgula, ele está no final aqui. Eu tenho que ter duas casas decimais. Colocando a vírgula aqui, eu tenho uma casa. Colocando a vírgula aqui, tem duas casas. Não pode esquecer que um número decimal, ele tem parte inteira e parte decimal. A parte decimal fica à direita da vírgula e a parte inteira à esquerda da vírgula. Daí tu me diz assim, ó, mas não tem nada à esquerda da vírgula. Bom, a parte inteira, então, vai ser zero. É assim que nós podemos raciocinar. Tá? Quando eu divido, Pedro, por 5 em cima e 5 embaixo, eu obtenho uma simplificação. Tá? Então, eu mostrei duas formas para tu ter uma fração, até mesmo uma ordinária, tu obter o número decimal. Uma forma, divide esse número por 7 por 20, tu vai chegar em 0,35. A fração decimal, para transformar em número decimal, não precisa dividir, é só usar esse processo aqui, né? Dois zeros, ou seja, dois fatores de 10, me garante duas casas decimais. É só fazer o processo inverso, né? Então, se tu tem uma fração decimal, para transformar em número decimal, é só tu fazer o processo inverso. Não precisa dividir esse número por esse. Agora, quando a fração é ordinária, então uma forma é tu dividir esse aqui por esse, e outra forma seria tu transformar essa fração aqui numa fração decimal, porque uma fração decimal é fácil passar daqui para cá. Tá? E daí, como é que tu pega uma ordinária e transforma numa fração decimal? Só completar potências de 10. Ó. Quando tu decompõe o 20, tu tem um par de 2 e 5, e para cada par de 2 e 5 é um fator de 10. Para esse 2 falta um 5. Esse 5 em laranja é o que eu estou acrescentando. Ó, multiplica em 5 em cima, 5 embaixo. Tu volta a 35 sobre 100, que é uma fração decimal. Tá? Olha ali, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 1,67. Então, isso aqui é o número, o numerador da tua fração decimal vai ser um número sem a vírgula, 167, duas casas decimais, dois fatores de 10 no denominador, né? Dois fatores de 10, sabe que é o número 100, então tu vai ter 167 sobre 100. Será que eu consigo simplificar 167 sobre 100? É só observar que potências de 10, qualquer potência de 10, seja ela 10, 100, vamos pensar potência de 10 acima de acima ou igual a 10, né? Então 10, 100, 1000, qualquer potência de 10, que não seja o próprio 1, né? Mas qualquer potência de 10 apresenta os primos na sua decomposição, só o 2 e o 5, ó. Só vai aparecer 2 e 5 na decomposição.
2 dá 50, 2 aqui dá 25, 5 dá 5, 5 dá 1. Se tu for fazer se tu fizer a decomposição de 1000, que é outra potência de 10, os fatores que tu vai encontrar é 2, 2, 2, 5, 5, 5. 10.000, que é outra potência de 10, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5. Tá? Sempre vai aparecer 2 e 5. Tá? Sempre vai aparecer 2 e 5. Então, para tu saber se o número de cima dá para simplificar com o de baixo, ele deve ser no mínimo divisível por 2 ou por 5. Pode ser até divisível pelos 2. Tá? Mas 167 não pertence aos múltiplos de 2, porque ele não é par, e 167 não pertence aos múltiplos de 5, porque os múltiplos de 5 terminam em 0 e 5. Significa que 167 não dá para simplificar por essa potência de 10 aqui embaixo. Olha aqui, ó, 35 eu consigo simplificar por essa potência de 10, porque 35 não é par, com certeza, não pertence aos múltiplos de par, de 2, entretanto pertence aos múltiplos de 5, porque os múltiplos de 5 terminam em 0 e 5. Tanto é que a gente simplificou dividindo por 5 em cima, porque isso aqui é um múltiplo de 5, e 5 embaixo, né? Porque as potências de 10 só tem os fatores 2 e 5. Tá? Então, aqui não dá para simplificar, aqui dá para simplificar. Vamos ver o próximo passo, ali, o próximo exemplo ali. Ó. Olha só que maravilha! Tá? O número 8.661. Como é que tu escreve em forma de fração decimal? Escreve o número sem a vírgula, 8.661, e o denominador tu conta as casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais, 3 fatores de 10, ou seja, 3 fatores de 10, 10 vezes 10 vezes 10, te dá o número 1000. Tá? É o número 1000. E mais uma vez, para simplificar 8.661 por 1000, eu tenho que verificar, é divisível por 2? Não, é um número ímpar. É divisível por 5? Não, não termina nem em 0 nem em 5, então não tem mais como simplificar esse número. Essa fração está na forma irredutível, tá? E sempre falo para vocês, é interessante também tu pegar uma fração decimal e transformar novamente num número com vírgula. É só observar. 1, 2, 3, ou seja, 3 fatores de 10, significa que eu escrevo o numerador com 3 casas decimais. 1, 2, a vírgula tem que estar entre o 8 e o 6 para esse numerador ter 3 casas decimais. Olha outro exemplo aqui, ó, 7,44. Olha que beleza. Bem fácil de representar. Tá? Isso aqui a gente já tinha visto, né, em aulas passadas. Como é que a gente representa 7,44? Né? Primeiro uma fração decimal. O número com vírgula vai ser um numerador. Eu escrevo o numerador, o numerador vai ser um número decimal sem a vírgula, 744. Conto as casas decimais, 2 casas decimais, 2 zeros, 2 fatores de 10, vai dar a segunda potência de 10, né? Que é o número 100. Olha só, para eu simplificar esse número com esse aqui, ó, ele tem que ser divisível ou por 2 ou por 5. 744 é divisível por 2, melhor, é divisível por 2 fatores de 2. Tá? E 2 fatores de 2 dá 4. E o 100 também é divisível por 2 fatores de 2, que dá 4. 744 dividido por 4, 186. Só deixa eu ver aqui, ó. 18 vezes 4, 560. Tá? E 4 vezes... 720, perdão. 180 vezes 4, 720. 6 vezes 4...
24, 720 mais 24, 744. Então, 744 dividido por 4, 186. 100 dividido por 4, tirou o 100 é 2255, tira o fator 22, fica 55, ó, 25. 5 vezes 5 dá 25. Outro exemplo, 0,25, o numerador vai ser o decimal sem a vírgula, que faz sentido, tira a vírgula, fica só 25. Quantas casas decimais? 2 casas decimais. Então, divisível por 100. Tá? 25 eu posso tirar 2 fatores de 5, ou seja, 2 fatores de 5 é 25. E do 100 eu também posso tirar 2 fatores de 5, que é 25. Tá? Tirando 2 fatores de 5 do 25, não sobra nem... Perdão. Tirando 2 fatores de 5 do 25, não sobra nenhum fator de 5. E é o que eu escrevi aqui, ó. Número 1 é nenhum fator de 5. Tá? Lembrando que o 100 é 2255, tirando 2 fatores de 5, sobram só 2 fatores de 2, que é o número 4. Daí aqui está simplificado, então, o número 0,25 é 1 dividido por 4. 25 centavos é 1/4 de real. É isso que ele está te dizendo. Pega o teu real, divide em 4 partes iguais. Cada parte vai valer 25 centavos. Os 25 centavos, então, é 1/4 do real. Quarta parte do valor monetário, né, real. Só para a gente ter um exemplo. Não sei, vocês não estão falando muito, não sei se vocês estão prestando atenção, tem que participar aí, hein? Página 12, então. Partiu página 12. Estão prestando atenção? Estão entendendo o que eu estou falando? Fiquei um tempão aqui falando com vocês. Então tá, bem importante isso, tudo isso que a gente está falando. A gente já vai terminar a nossa aula, né? Olha só. O que é o conjunto dos números racionais na próxima página ali? Por favor. Horrível a anotação aqui que ele utilizou. Conjunto dos números racionais. Todo número que pode ser escrito na forma fracionária. Tá? A gente viu que dízimas periódicas... Eu mostrei para vocês que dízimas periódicas... Eu mostrei para vocês que dízimas periódicas eu posso colocar na forma fracionária, mas os decimais exatos a gente acabou de ver que dá para colocar na forma fracionária. Tudo isso são números racionais. E tinha colocado outro desafio para vocês. Será que existe um número que eu não consigo representar através de fração de inteiros? Ainda fica a dúvida, a gente já vai terminar a aula e fica essa dúvida ainda. Vocês podem trazer na aula que vem. Tá? Para mim. Todo número que pode ser escrito na forma de divisão de 2 números inteiros é um número racional. Tá? E o denominador, obviamente, não pode ser 0. Né? Pertence ao conjunto dos números racionais que representamos por este símbolo aqui. Ó. Tá? Vocês não precisam fazer esse símbolo aqui, que ele é mais difícil, né? É uma letra estilizada, né? Muito utilizada para campos vetoriais aqui, ó, tá? Esse tipo de símbolo. Como é que a gente pode fazer na nossa escrita? Assim, ó. Tu coloca o Q aqui assim, ó, escreve a letra Q e bota uma barrinha do lado. Isso daí a gente já entende que é um conjunto dos números racionais. Esse símbolo aqui ele é utilizado esse tipo de símbolo para espaços vetoriais, campos vetoriais, então. Tá? Mas é assim que a gente simboliza, então, o conjunto dos números racionais. O que eu quero dizer para vocês, que eu achei horrível essa anotação aqui, ó, dá para ver que não foi utilizado um editor matemático para escrever isso, né? Então, o conjunto dos números racionais
é igual. A chave, ela tem que ser uma chave de 2 linhas. Pode ver aqui, ó, botou uma chave de uma linha só, não está contemplando o A nem o B aqui, ó, tá? E a gente vai escrever assim, ó, A sobre B. Ele é formado por elementos desse tipo aqui, ó, que eu represento através de fração. Esse número tem que ser inteiro e esse aqui também tem que ser um inteiro que não pode ser zero, tá? A gente define um conjunto dos números racionais por via de regra. Definir um conjunto por via de regra, o conjunto tem 2 partes: a natureza do elemento, a forma do elemento, e a restrição, tá? Então a gente separa esses 2 campos por uma barra vertical. Essa barra não é em diagonal assim como muitos gostam de fazer, é uma barra vertical. Tá? É uma barra assim, ó. Tá? Não é uma barrinha de lado, como alguns gostam de escrever. Tá? É uma barra assim. Tá? O conjunto dos números racionais é representado por elementos que têm esta natureza. Essa barra aqui a gente lê muitas vezes como tal que, mas ela simplesmente serve para separar a natureza do elemento da sua restrição. Tá? E a restrição a gente coloca aqui do lado. Sim, são elementos nesse formato aqui, tal que, ou seja, a restrição vai me dizer que o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro, só não pode ser o número zero. Nem precisaria dizer porque, né? Divisão por zero a gente não define, tá? A gente não está definido, tá? Por isso que ele está dizendo aqui, ó, é uma fração A sobre B, sendo A um número inteiro, eu estou escrevendo aqui, e B também é um número inteiro, e B não pode ser zero, porque, óbvio, claro que não pode ser zero, porque ele é denominador, certo? Terminou a nossa aula. Isso é moleza, eu aprendi no Kumon, o senhor sabe o que é? Ah, que bom! Que legal, tá? Daí depois a gente continua, então, os conjuntos, esse conjunto numérico tão importante para nós. Terminou a nossa aula, eu tenho que correr ali para o 9º ano e não sei se vocês não têm mais aula agora. Tá tudo livre agora para vocês? Ninguém me responde, então. Então eu vou dar tchau para vocês. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença. Vou dar um tchau aqui para o YouTube. Tchau, YouTube.